No domingo passado, o pastor começou uma série de pregações que vão trabalhar a afirmação de Jesus, quando ele diz eu sou. Eu estava assistindo o vídeo e fiquei observando o pastor falar. Falei, ele decorou toda aquela... Eu não decoro nem 2 linhas, às vezes nenhuma linha. Eu não decoro, é uma dificuldade. Decorar para mim é um trabalho que eu tenho que me empenhar muito. E eu tive a impressão que o pastor Paulo falou toda a série, os 7 itens decorados. Assim, me passou essa impressão. Ele não estava assim lendo, ele falou de boa. E isso para mim já cria constrangimentos. Eu não tenho essa habilidade. Mas Deus abençoe, porque Ele tem. E ele fez a afirmação dos vários aspectos em que Jesus fala, eu sou. No domingo passado ele trabalhou, eu sou o pão da vida. Descrevendo como a nossa necessidade desse alimento que a gente só encontra em Jesus. O alimento para a nossa vida espiritual, o alimento para a eternidade. Hoje nós vamos trabalhar com eu sou a luz do mundo. E lembrando assim, por quê? O pastor, vamos fazer uma pergunta. Para que estudarmos isso? Para que pensarmos isso? O pastor no domingo passado também respondeu isso. Ele disse assim, para que nós conheçamos mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse já é um motivo suficiente. Para que ponderar sobre Jesus dizendo eu sou? Para conhecermos melhor a identidade desse que chamamos como nosso Senhor. E essa questão da identidade, ela é uma questão sempre importante. Ela é importante em todas as vidas. Se você não consegue pensar em o que você é, na sua identidade, as suas características, você já tem dificuldades bastante. O povo judeu tinha, inclusive, os vários ensinamentos e eles marcavam com datas certas festas, inclusive a festa para que a maioridade de um homem fosse declarada. E a partir daquele momento ele é um adulto. Ele não é mais uma criança, não é um adolescente, é um adulto, é um homem, vai ter que ser tratado como um homem. Então essas coisas fazem marcar a vida. E aí vale um alerta para quem tem filho pequeno, para quem... o teu filho precisa crescer com uma identidade afirmada. E ele vai olhar para você, vai observar você para afirmar essa identidade. Então seja um bom exemplo. Não seja relapso na forma que você se põe diante dos seus filhos. Para que ele tenha uma boa referência. E assim a identidade dele fique mais assentada, fique saudável. Porque hoje tem muita coisa sendo ensinada por aí que não tem nada de saúde. Com Jesus, a problemática da identidade tem um aspecto diferente. Digamos que Jesus não teve problema nele mesmo quanto a isso. Jesus tinha a sua identidade. Desde pequeno, aliás, ele estava questionando os pais, por que vocês estão preocupados comigo? Ele já tinha, com 12 anos, ele já tinha essa consciência da identidade dele. De quem ele era filho, realmente, para ele se afirmar como pessoa divina. E esse é um problemão, quando a gente fala da identidade de Jesus. Porque desde sempre essa identidade dele como filho de Deus tem sido atacada. Inclusive tem religiões que vão dizer que ele não é o Filho de Deus, que ele não é Deus, portanto. Então, esse é mais um motivo pelo qual a gente precisa estudar e ponderar sobre o que é essa identidade de Jesus, qual a importância dessa declaração de que ele é Filho de Deus, da divindade dele. E aí vamos lembrar uma coisa que o pastor Paulo também lembrou no domingo passado, em João 20:30 está escrito, Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A gente costuma dizer que o nome de Cristo é Jesus Cristo, e às vezes a gente pode perder o sentido de que Cristo significa o ungido, o Messias. E isso para os judeus significava assim, é aquele que tem sido anunciado desde sempre na história dos judeus, que viria, e viria como a esperança prometida por Deus para o povo.
E aqui João, quando ele fala esse texto que eu li, ele diz... Eu estou lendo, quase li outro texto agora. Ia ser um fiasco bom. Só vou anunciar o fiasco. Ele diz assim, para que possais crer que Jesus é o Cristo. Percebe que ele não fala Jesus Cristo, ele fala Jesus é o Cristo. É um detalhezinho que aponta que o Cristo aqui significa o Messias, o ungido de Deus. O Filho de Deus, ele continua dizendo, e para que crendo nele tenhais vida em seu nome. A confiança nele gera vida, a confiança nele garante vida. Então, é por isso que precisamos estar aprendendo a cada dia mais sobre a identidade de Jesus, e essa identidade como pessoa divina. Entre os ataques que essa identidade tem sofrido, vou começar citando aqui pelo maioral. Satanás é um que atacou Jesus quanto a isso. Lembre que lá na tentação, no deserto, está registrado lá em Mateus, Jesus passou 40 dias e 40 noites e sentiu fome, diz o texto. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, percebe o Satanás já duvidando, já questionando, ou querendo fazer com que Cristo tivesse dúvidas, como se fosse possível isso, da sua identidade divina. Se tu és o Filho de Deus, isso soa até como um deboche, né? Como uma ironia. Se tu és o Filho de Deus, e aí quer que Cristo faça alguma coisa. Depois, na sequência, ele fala, se tu és o Filho de Deus, de novo, querendo agredir aquilo que é a identidade, aquilo que é a marca do ser que Jesus é. Ele insinua que Jesus lance-se no abismo ou em algum lugar alto para se arrebentar. Não, porque se é filho de Deus, você vai mandar os anjos te recolher sem dano algum. Então, essa provocação de Satanás é um ataque à identidade de Jesus. Mas não foi só ele. Jesus foi atacado pelos escribas e fariseus. Jesus foi atacado pela população de maneira geral, pelos líderes, pelos soldados, pelos ladrões. E muitos durante a história humana têm feito esse serviço de atacar a identidade de Cristo. Já houve concílios no começo da história da igreja para isso, para defender a divindade de Cristo. Em nossos dias, o nome de Jesus é muito comum, pelo menos aqui onde a gente vive. E parece que a gente conhece muito bem a ele, mas às vezes a pessoa fala de um Jesus que... Jesus é um espírito evoluído, Jesus é um ser iluminado, Jesus... E tudo isso pode soar até bonitinho, mas nem sempre esses conceitos vêm acompanhados de que Jesus é o Filho de Deus. Então a gente que ouve essas coisas e que é aquele que se reúne domingo a domingo ou os dias que forem necessários para adorar junto com os irmãos e que se pretende também ser o povo que é o povo da palavra de Deus, é o povo que está buscando Deus na palavra, nas escrituras, a gente precisa ter discernimento, ter iluminação. Afinal, Jesus é a luz. Agora, depois de toda essa introdução, eu vou ler o texto de João, capítulo 8, verso 12, que servirá de base para a gente prosseguir. João 8, 12 diz assim: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, muito obrigado por esse tempo junto com os irmãos, Pai. Ajuda-me com a Tua graça para que a Tua verdade seja comunicada, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos partir de um pressuposto, irmãos. A humanidade está em trevas. Desde Adão, desde o pecado, está em trevas. Mas Deus sempre toma a iniciativa de levantar homens para trazer luz para a humanidade.
E nesse sentido, luz acaba sendo uma figura de linguagem. E ela serve para declarar, para apresentar aquilo que é bom, aquilo que é límpido, aquilo que é claro, aquilo que dá uma tranquilidade. Pense você, quando o dia está muito nublado, você já fica assim, puxa vida, de novo. Você já fica em trevas. Você se sente um pouco mal. Quando o sol raia, você já fica... A maioria das pessoas é assim. Se você não é, tudo bem. Provavelmente não tem nada errado por causa disso. Mas, geralmente, nos dias em que o sol está mais radiante, isso contagia a gente de alguma forma, que a gente fala, o dia está bonito. Quando ele está acinzentado, nublado, chuvoso, o dia está feio. Porque a gente tem essa noção de que mais iluminação é melhor, é sinal de alegria, é sinal de bondade, inclusive, em muitos momentos. A pessoa que é uma pessoa simpática, chega no ambiente e a gente já diz, essa pessoa ilumina o ambiente quando chega. Isso quando não é uma cantada barata, uma cantada barata de alguém querendo dizer isso para uma garota, está dizendo da virtude da pessoa de contagiar o ambiente com a sua simpatia, a sua alegria. Bom, a humanidade tem estado em trevas. Deus levanta homens para trazer luz à humanidade. E assim, a humanidade vai seguindo sem Deus, sem luz, portanto em trevas, e vivendo uma vida sem vida. Deus providencia esses homens. Deus levantou Moisés, levantou outros vários, levantou Abraão, e aí levantou um que eu vou citar aqui mais especificamente, porque ele escreveu uma coisa que eu quero citar. Isaías lá no capítulo 12 do seu livro, no verso 2 diz: o povo andava em trevas e viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Eu escolhi esse texto porque esse texto tem um peso profético. Ele já está falando de alguém que virá e será uma grande luz. Portanto, ele já está anunciando aqui Jesus. É uma profecia que já acena com esperança para aquele povo que vivia em trevas. E assim Jesus é apresentado. E nesse Evangelho de João, que é a referência para a gente desses estudos, o Evangelho já começa dizendo quem é Jesus. E nós lemos que o motivo que João escreve o livro é para dizer quem era Jesus. E para que isso? Para que se cresce nele como pessoa divina. Então João começa lá no seu primeiro capítulo dizendo muitas coisas. Lá no verso 4 ele diz assim: a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Essa declaração, então, de João já vai anunciando a razão do seu livro, já vai dando indícios, isso com muito mais argumentos e texto que ele afirma a divindade de Cristo. O versículo 1 já é marcante por isso. E vai dando esse indício para o que a gente quer trabalhar hoje, que é essa figura de Jesus como a luz. O versículo lido como base diz assim: então Jesus voltou a falar-lhes. Esse texto ele tá seguindo assim um seguinte contexto. Jesus vai ao templo, o povo se reúne ao seu encontro e ele começa a ensinar. Tudo trivial, tudo comum. Jesus é mestre e mestre ensina, e o povo se reúne para ouvir. Mas aí alguns escribas e fariseus trazem uma mulher que eles dizem pega em adultério. E como sempre esse timinho, escribas e fariseus, estavam armando para Jesus, querendo pegar ele numa armadilha. E eles apresentam o caso da mulher, mas Jesus, na sua sabedoria peculiar, lança luz sobre o assunto e resolve o assunto. E aí Jesus, quando levanta a cabeça, pergunta para a mulher: cadê os acusadores? Eles já se foram porque não tiveram argumentos contra Jesus. E também porque é assim, quando Jesus lança luz, aquelas trevas que estavam ali tentando a armadilha, elas se espalham, não resistem. E então chega esse verso 12 que diz isso. Então Jesus voltou a falar-lhes. Aqui eu quero
pensar nesse versículo que é simples. E ele, dentro dessa narrativa, ele quer dizer simplesmente isso. Mas eu quero extrapolar um pouco disso. Eu vou fazer isso com cuidado para não fazer uma heresia a partir daqui. Vai ser uma coisa só simples. Dizendo assim, Jesus voltou a falar-lhes, é porque era mais uma vez que ele estava falando. Ele sempre falava. Se a gente amplia isso para essa história toda que eu estou dizendo, desde a queda, Deus levantou homens. Então Jesus volta a falar como sempre Deus providenciou alguém para falar. Na vida de Jesus, enquanto ele homem aqui, ele fala várias vezes, esse é o momento que ele volta a falar. E é curioso que Jesus é o verbo. É o verbo, é aquele que quando falou, disse haja luz e houve luz. É quando falou aconteça, acontecia. É aquele que por sua palavra criou todas as coisas, por meio de quem tudo foi criado. E por isso nós o adoramos. Esse é Jesus, é o verbo, e é o verbo que fala. E ele não fala à toa. Uma das expressões mais bonitas que eu vejo nas Escrituras está dizendo exatamente, nada do que ele falou se perdeu. Nada do que ele falou caiu por terra. Dada a importância de como Jesus cuidava das suas palavras. Ele fala, o verbo fala. E fala porque tem o que dizer. E é importante que a gente ouça. Como era importante que aqueles que estavam conversando com ele ouvissem. Sobre Deus falar, que sempre falou através dos profetas, através daqueles que ele levantou. E o texto de Hebreus vem nos confirmar essa fala de Jesus, dizendo, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a representação exata do seu ser. Eu acho isso muito lindo. Por tendências de apreciações, eu vou dizer assim, eu gosto muito de pensar que Jesus era a fotografia perfeita de Deus. Mas é claro que isso seria uma figura muito limitada de tudo que Jesus era. Então, guardem como uma mera citação, sem maiores valores teológicos. Mas queria olhar para Deus, olhava para Jesus. Ele mesmo disse isso para Filipe numa conversa. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus já tinha falado e Deus falava agora por Jesus. Mas o que Jesus fala? Jesus fala, eu sou. O pastor Paulo explicou muito bem a força dessa expressão no domingo passado. Nós só vamos lembrar disso. Eu sou. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz, eu sou. Ele poderia dizer de outra forma, mas ele diz, eu sou. Aqui tem uma coisa muito legal que eu gosto de dizer, que é essa metáfora de Jesus usar, vamos chamar isso da pedagogia divina, a pedagogia do Mestre Jesus, que ele usa figuras para dizer dele. E quando ele usa figuras, ele quer ensinar. Ele ensina o quê? Que sendo luz, onde ele está, as trevas saem. E nós precisamos estar atentos. Mas quem é que está dizendo isso? É o eu sou. O pastor Paulo explicou que essa referência lá a Moisés, quando questiona Deus. Eu vou lá para o Senhor está mandando, desculpa aí o termo. O Senhor está mandando que eu vá aos egípcios, que eu vá lá para tirar o povo de lá. Mas quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou? E Deus fala, eu sou. Diga que eu sou te mandou. Os professores explicam que essa palavra, eu sou, com essas palavras, essa expressão, o verbo que é usado aí, ele pode ser traduzido como eu era, eu sou, ou estou sendo, e eu serei. Aí vamos lembrar de novo, gente, Deus falou.
Deus falou. Toda a Escritura é essa expressão, Deus falando. A gente vai estudar teologia, os professores ensinam a gente assim. Deus não é um objeto que a gente pega, põe no laboratório e vamos examinar. Então, o que é isso de fazer teologia? Pela palavra seria estudar Deus, ou algo parecido. O que é isso? Não, a gente vai estudar aquilo que Deus revelou de si mesmo, o que está nas Escrituras. Portanto, ela é chamada de revelação especial, porque é Deus falando dele mesmo. Então, fica forte quando Deus falando dele mesmo, ele diz eu sou. O que significa eu sou? Significa eu, o eterno, estou te mandando lá. Eu, o que estou além do tempo, além dos limites, além do que você pode imaginar, estou te mandando lá. E isso tinha um poder de aniquilar tudo o que ele ia encontrar lá no Egito, no caso de Moisés. E Jesus recupera essa expressão e fala, eu sou a luz do mundo. Eu, a fonte de tudo, sou a luz do mundo. Não há trevas, por mais densas que forem, que vão resistir a essa luz. E ele afirma isso, e isso para a gente pode ter esse peso que a gente carece de tanta explicação para descrever. Mas para o ouvido judeu, isso automaticamente ofendia. O judeu que ouviu isso, questionou Jesus, espera aí, você está falando o quê? Aí imaginem a cena, né? Ele falou isso mesmo? Um empurra o outro, ele falou isso mesmo? Eu ouvi direito? Ele está dizendo isso que eu estou achando que ele está dizendo? Porque eles não queriam nem pronunciar essa expressão. E aí um fala para o outro, ele falou porque eu ouvi também. E Jesus fala isso sem menor constrangimento, eu sou. O ouvido judeu entende isso assim, ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele é filho de Deus, ele está se fazendo igual a Deus. E isso para o judeu só tinha um nome, blasfêmia. Fazer-se igual a Deus é blasfêmia. Mas isso aqui, nesse versículo tem esse impacto, e o texto que segue isso aí, tem uma grande conversa de Jesus, e Jesus vai reafirmando essas coisas nas suas palavras. Jesus não retira uma vírgula do que ele falou, porque o que ele falava era bem dito. E essa é a identidade de Jesus. Ele é a luz. Deus é a luz. É curioso que esses que estavam ouvindo e questionam Jesus logo em seguida, são exatamente aqueles que são os religiosos de então. Fariseus, aqueles que eram zelosos demais com a lei, e eles precisavam de luz. Aí a gente pode fazer um paralelo com a gente, pensando, nós somos também pessoas de fé, pessoas que têm buscado a Deus. Quanto será que a gente precisa dessa luz? Quanto mais a gente precisa? A luz tem um grande impacto, como eu já disse ela muda às vezes a sensação da gente. A luz quando chega, ela ilumina e faz a gente ver. Se alguém tem dificuldade para pensar nisso, é só lembrar aquela noite que você está em casa tranquilo e de repente, vum, a energia acaba. E aí você fica, e agora? Onde eu deixei aquela vela? E você vai se esforçar para encontrar uma luz que seja mínima para te permitir se movimentar. Outra cena que dizem muitas vezes, a pessoa está limpando e alguém chega e fala, pô, está sujo aqui ainda. Aí, por que será? E faltou luz para a pessoa ver que tinha mais canto sujo ali do que ela podia alcançar. A luz mostra a sujeira. A luz expulsa as trevas, a luz mostra a sujeira, e mostra essa luz que Jesus mostra a sujeira que há em nós. Então, na nossa vida de santificação, o exercício direto de estar procurando na palavra essa luz que é Jesus, vai expor aquilo que desagrada a Deus. E nada como ter a palavra de Deus como nosso consolo, porque Jesus, sendo luz, Ele é solução para essas trevas. O versículo segue dizendo assim, o que é a palavra de Jesus na conversa ali. Quem me seguir jamais andará em trevas,
mas terá a luz da vida. E percebem o trocadilho? Jamais andará em trevas, e o não andar em trevas é ter vida. Luz da vida. Trevas é sinônimo de morte aqui. E voltando no primeiro capítulo de João, a gente vai ver uma observação interessante, que lá no verso 9 ele vai dizer: pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Ele falando de Jesus, ele usa essa expressão. Ele começa lá no verso 4 dizendo: a vida estava nele e era a luz dos homens. Essa luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem. E no verso 12, dando um salto, ele vai dizer: mas todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. A verdadeira luz ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Jesus é essa luz que expulsa as trevas. E de certa forma, quem segue a Jesus também se torna luz. Um outro versículo ele vai dizer: vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Por quê? Porque quem se apropria, quem se deixa iluminar por Cristo, naturalmente vai ser luz em alguma medida para alguém. E é preciso que seja assim. E quando a gente ouve um relato que nem esse do André, que vivenciou na frente de onde mora, lá perto de onde ele mora, a gente tem certeza cada vez mais que muita gente precisa encontrar luz. Mas também tem gente que, mesmo sabendo que tem a luz, não quer a luz. No capítulo de João, capítulo 3, verso 19, ele fala, essa conversa aqui, que eu vou ler o finalzinho, é Jesus conversando com Nicodemos. Curiosamente, ele está falando para Nicodemos que é preciso nascer de novo. E sem querer forçar o texto, mas nascer também é uma alusão. É dito como dar à luz. Quando a mulher vai ter o bebê, é dito, ela deu à luz, ela vai dar à luz. Curioso isso, que é a figura de linguagem trabalha até aí. Então Jesus está conversando com Nicodemos, e ele segue explicando para Nicodemos, que era fariseu e estudioso, doutor na lei, e Jesus chega a dizer: o julgamento é este, lá no fim da conversa. A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz. Percebe isso? Os homens amaram as trevas, porque tem quem não queira saber da luz. E por que não? Porque as suas obras são más. Os homens amaram as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Repetindo o texto: quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós nos reunimos para adorar a esse Deus que é luz, e que mandou seu Filho, que é luz. E não é qualquer luz, é luz verdadeira, porque é o grande eu sou declarando que é luz. É também o Deus conosco declarando que é luz. E não é qualquer luz, é luz verdadeira, vinda de Deus. O meu apelo, que ninguém se escandalize, o meu apelo é que sejamos esse povo que crê de maneira tão firme, que segue esse Jesus, a ponto de internalizar isso e depois externalizar isso. Essa luz que vem de Cristo em nós é comunicada aos outros, trazendo luz na vida dos outros. A Deus toda a glória, que seja assim entre nós. Amém.